Essa é uma aula então para a gente poder importar o arquivo TXT para dentro da coletora R500, para a nossa coletora aí do RTK. E a primeira coisa que eu faço, eu vou te mostrar aí o passo a passo de como que eu faço, e a primeira coisa que eu faço é o seguinte, é abrir o arquivo que eu recebi, ou o arquivo que eu gerei, para poder identificar o formato que está, como está configurado ali o formato das coordenadas. Vou abrir aqui, você vai poder ver como que eu faço e você pode aplicar no seu dia a dia, se você pode adaptar aí do jeito que você faz também. É o seguinte, eu abri o arquivo TXT, aqui a gente tem uma lista de coordenadas, tá? Essas são as coordenadas que a gente pode estar implantando em campo, e a leitura do arquivo, que eu falo normalmente para entender o formato dele, é qual que é o separador, como é que ele está organizado, quais os pontos que vem, o que vem primeiro, qual coordenada que vem depois, entendeu? Eu vou dar um espaço aqui, você não precisa fazer isso no seu arquivo. Lembrando que todos os arquivos que eu vou estar utilizando aqui no curso, eu vou deixar como material complementar para você poder fazer o download e treinar aí na sua coletora ou no seu celular, beleza? Eu dei um espaço aqui então, esse arquivo está aí na aula, no material complementar para você fazer o download. Dei um espaço aqui só para a gente poder, para ficar mais fácil para você entender. A primeira coisa que eu identifico é o separador. Ó. O separador de cada item é vírgula, tá vendo? A gente tem o primeiro item aqui que é o nome, que a gente vê por coluna, tá? Primeira coluna, segunda coluna aqui, ó, terceira coluna e quarta coluna. Qual que é o separador entre eles? O vírgula. Então o que tem na primeira coluna? Primeira coluna, pelo jeito, é o nome do ponto, tal, P1, P2, P3, P4. Aí o separador dele é vírgula. Qual que é a próxima coordenada? É a coordenada norte. Como é que eu sei que é a coordenada norte, mesmo sem estar verificando? Porque ele está na casa de milhão, ó. Então eu sei que é o norte aqui. Pode ser o N ou o Y, tá? O norte. Aí, vírgula. Qual que é o próximo item, a próxima coluna? É a coordenada este. A coordenada este está na casa aí de 100 mil, tá vendo? 561.330 ponto, que é o separador decimal, 234. Então, E ou X aqui, tá? Aí depois o próximo separador, vírgula, e aí depois a gente tem aqui a altitude. Então, é o Z ou a altitude. Eu estou colocando aqui N ou Y e E ou X, porque tem coletor, às vezes, que vem com a configuração de X, Y ou X. E o N é igual. O N é igual ao Y e o E, que é o oeste, é igual ao X, tá? E o Z é igual à altitude aqui. Depende da coletora, está configurado dessa maneira aí. Então a gente conseguiu fazer essa leitura. Se tivesse a descrição, se a descrição entrasse aqui depois do ponto, ó, vamos imaginar que tivesse aqui a descrição, vírgula, a norte, né? A descrição entraria aqui, ó, vírgula D, vírgula norte, tá entendendo? Ou se a descrição fosse aqui no fundo também, vou copiar ela aqui para o fundo, ó. Aí a descrição entraria vírgula D aqui no fundo, tá bom? Mas o nosso arquivo é desse jeito que eu tô te mostrando aqui agora, nesse momento, ó. Não tem o D, né? Não tem a descrição. É isso que você tem que entender, tem que fazer essa leitura. Como é que está configurado? O separador aqui poderia ser um espaço, poderia ser um tabular, que ele fica com um espaço ainda maior, poderia ser ponto e vírgula, só que todos eles têm que estar no padrão. Todos eles, você vê que aqui, ó, todos eles estão com vírgula aqui, tá vendo? Então todos eles têm que estar com espaço ou todos eles têm que estar com ponto e vírgula. Mas a identificação é essa, a coluna e o separador. Identificado isso, a gente já pode fazer a importação do arquivo para dentro da nossa coletora, beleza? Eu vou fechar ele aqui agora e eu vou fazer isso. Vou pegar esses arquivos. Esses arquivos aqui são os caras que eu vou jogar para dentro da coletora para a gente poder fazer a importação dele. Essa primeira aula a gente vai importar o TXT, depois na próxima aula o Excel, depois na outra aula o arquivo DWG, mas eu já vou jogar tudo de uma vez só para você ver como é que faz. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu estou com a coletora aqui aberta, estou com a coletora na mão, ela já está ligada, e aqui na lateral tem uma capinha, não sei se você consegue ver certinho, ó. E aqui tem a entradinha do cabo USB, que esse cabo serve tanto para carregar o equipamento, carregar a bateria dele, quanto para fazer transferência de arquivos. Tanto para importar arquivos, quanto para exportar os arquivos. A gente vai ver a exportação num outro modo. E é o seguinte, quando a gente pluga o cabo USB no computador, ele inicialmente entende que a gente quer fazer o carregamento da bateria. E aí quando a gente faz esse carregamento, eu vou mudar aqui só para você ver rapidinho. Quando a gente faz quando a gente pluga o cabo no USB, ele vai aparecer às vezes aqui a coordenada, vai aparecer a pasta do R500, mas não vai aparecer nada dentro da pasta. Às vezes você vai tomar um susto. Então o que acontece? A gente tem que mudar a configuração internamente aqui na coletora. Quando você pluga inicialmente no computador, você tem que fazer essa configuração que a gente vai fazer aqui agora para poder acessar a memória interna da coletora. Ele sempre vai estar aqui no meu computador, ó, vai estar aqui na pasta R500, tá vendo? Mas agora não tem nada, tá vazio. E como é que você faz para corrigir isso?
com a coletora ligada, cabo USB aqui, tudo no esquema. Vou deixar aqui no meu computador, vou deixar até a R500 aberta aqui, ó. Você vai fazer o seguinte, aqui na coletora, você vai arrastar com o dedo de cima para baixo, ele vai abrir esse menu aqui, e você vai ver que quando você pluga o cabo no USB, ele vai estar escrito aqui, ó, USB para carregamento. Você vai clicar nele, que ele vai abrir uma lista aqui de coisas que você pode fazer, e você vai alterar para a segunda opção, ó, transferência de arquivo. Quando a gente muda para cá, o computador já reconhece diferente a sua coletora. Você abre aí o seu computador, ou até mesmo o Windows Explorer, do jeito que eu estou abrindo. Vou abrir de novo aqui a R500, e agora está aberto aqui a nossa memória interna da coletora. Tanto o cartão de memória, o cartão ele está atrás da bateria aqui, é um cartão de 30 GB aí pelo jeito, né? Está aqui dentro da coletora, e tem a memória interna aqui que é de 10 GB. Os arquivos normalmente eu jogo dentro da memória interna também. Você pode jogar onde você quiser, desde que você lembre para resgatar esses arquivos quando você quiser, beleza? Eu vou abrir aqui, ó, tanto para importar quanto exportar, é o mesmo caminho que você vai fazer. A gente vai ver isso sempre que a gente for fazer alguma coisa desse jeito para você fixar aí, mas é basicamente o seguinte, ó. Entrei aqui em R500, então, armazenamento interno. A gente sempre vai acessar aqui, ó, a pasta Sino GNSS. A pasta Sino GNSS, eu estou dentro da memória da coletora. A pasta Sino GNSS é exatamente do software Survey Master. Eu vou abrir ele aqui. Temos a pasta, é tudo de fábrica isso daqui, tá? Da instalação do software Survey Master, na verdade. Ele tem essa pasta SM, a abreviação de Survey Master. Quando a gente abre aqui, a gente está dentro da memória do aplicativo aí do Survey Master, do nosso software de campo da coletora do RTK. Então aqui a gente tem os arquivos, por exemplo, arquivo de projeto, a gente tem arquivos que a gente exporta, a gente vai ver isso futuramente, arquivos de PPK, que é uma coleta de dados pós-processado em Stop and Go. Aqui a gente tem um arquivo RAW, que é o arquivo bruto. Quando a gente utiliza a coletora para rastrear arquivo estático no equipamento, desconsiderando aí no caso o RTK, o arquivo estático pela coletora, controlando pela coletora, ele vai estar dentro aqui dessa pasta RAW, o arquivo bruto. Agora quando você coleta os pontos apertando o botão ali do RTK, do receptor, quando você coleta o ponto estático apertando o botão para rastrear arquivo bruto, ele vai ficar piscando lá e o arquivo vai ficar dentro do receptor, quando você aperta o botão. Quando você utiliza a coletora, vai estar dentro dessa pasta RAW. Aqui pasta de projetos que a gente vai estar criando, então você vê que a gente está dentro da memória dele aqui. E agora eu crio normalmente uma pasta para organizar, para não ficar bagunçado, para mim jogar os arquivos que eu quero fazer a alocação aqui para dentro. Então eu clico aqui em nova pasta, isso é opcional, você faz se você quiser. Eu vou escrever aqui arquivos 2, porque eu já tenho um arquivo aqui, tá? Então criei essa pasta aqui dentro da memória do Survey Master e vou jogar aqueles arquivos que eu mostrei para você aqui dentro, ó. Vou pegar aqui o DWG, o Excel e o TXT, vou jogar aqui para dentro, para que a gente possa fazer importação dentro do Survey Master e pegar esses arquivos aí dentro da pasta. Jogado esses arquivos aqui dentro, beleza, vamos voltar aqui agora para a coletora. E como é que a gente importa agora direto da coletora? Nosso arquivo está dentro do sistema, está dentro da memória interna do equipamento, mas não está ainda no software, concorda? A gente vai fazer isso aqui agora, ó. Vamos clicar aqui em Survey Master. Primeira coisa que eu faço quando eu vou importar algum arquivo, eu normalmente crio uma obra nova para não ficar misturado com outros pontos. Então, se eu vou fazer a alocação de um projeto de estrada, eu escrevo aqui, projeto de estrada, rodovia, sei lá, projeto de divisa de área, fazenda tal. Eu crio normalmente o nome do projeto para a gente poder identificar futuramente, fica mais fácil de entender que projeto que é qual, né? Nesse caso específico, como é um treinamento aqui, eu vou criar um nome, um projeto novo para importar esse arquivo TXT com o nome que ele sugerir aqui, simplesmente para a gente poder dar sequência. Você pode dar o nome que você quiser. Como é que a gente faz isso? No menu projeto, a gente vem no botão projeto, clica no maisinho aqui embaixo, ó, e ele sugere um nome aqui que é a data e a hora. Você pode apagar aqui e escrever com o seu teclado o que você quiser. Vou escrever aqui treino TXT. Vou deixar tudo junto aqui mesmo. Aqui no datum, a gente pode estar alterando também o datum caso você queira. Eu estou na minha região aqui, é o FUS 22 mesmo, está correto. Vou só dar um OK. Criei uma obra nova. Agora a gente vai importar o arquivo que a gente acabou de jogar ali para dentro da memória. Aqui mesmo no menu projeto, a gente vem no botão aqui no ícone, ó, importar. Esse cara aqui. Clicou aqui. A gente permanece, mantém esse grade local. E esse formato do arquivo é exatamente aquela leitura que a gente fez lá.
de identificar as colunas e o separador. Se for alguma coisa diferente, você clica aqui nesse formato, ele vai abrir uma lista de arquivos pré-definido para você poder identificar, configurar aqui o Survey Master para poder importar o arquivo que você tem em mãos aí. O nosso a gente sabe que é esse daqui, ó, nome, N, E, Z. Norte, este e altitude. Se tivesse descrição, a gente poderia colocar alguma coisa a mais aqui. E aí você procura, então, se tem aqui um arquivo, um formato pré-definido. Caso não tenha, você pode clicar aqui em adicionar e jogar, montar aí o seu processo de importação. A gente não vai fazer esse arquivo aqui pré-definido, que a gente vai ver na parte avançada como é que monta exatamente essa importação. A gente vai utilizar nesse momento o pré-definido que já tem aqui disponível aqui pra gente. Então, ó, grade local, configurou o formato do arquivo, porque senão ele vem bagunçado, vem tudo trocado se você não mudar esse formato de arquivo. Tipo de ponto, introdução de ponto introduzido, tá? Esse daqui. E aí o arquivo, você clica aqui em clicar, ele vai abrir a memória interna da nossa coletora. Aqui ele sempre abre dentro da pasta export. Você pode ver aqui em cima que a gente está dentro da pasta export. Esses arquivos que eu tenho aqui são arquivos que estão dentro da pasta export. Eu vou clicar nessa pastinha azul, que está os dois pontinhos ali, que ele vai voltar uma pasta anterior. Voltou a ter duas a mais. Vou voltar aqui para SM, que eu estou dentro daquela pasta Survey Master que eu mostrei para você no computador. E aqui está a pasta que eu criei lá, ó, arquivos 2. Vou selecionar ela e tá os arquivos aqui do TXT e o Excel para a gente poder estar importando. O DWG ele não identifica aqui, porque aqui embaixo, ó, tipo de arquivo, você pode ver que ele importa o arquivo .dat, .csv e .txt. O DWG é em outro comando, outro ícone ali que a gente acessa para poder importar. Então o que a gente vai importar agora nesse momento? O TXT. Eu seleciono ele ticou aqui, tá vendo? E eu vou dar um OK. Clicou, deu a sequência aqui, verifica se está tudo ok, confirmar. Ele vai dar uma mensagem aqui em sucesso ao importar, mas uma coisa muito importante que eu sempre pego o erro é verificar se está certo ou se está errado essas coordenadas que a gente está importando. E para fazer isso, quando a gente está com o projeto aberto, a gente tem que clicar aqui em elemento para ter acesso à nossa lista de coordenadas que a gente acabou de importar. Ó, o ponto introduzido, temos 72 pontos, eu clico na setinha aqui, ele vai abrir nossa lista de pontos. E aí eu vou abrir aqui também o TXT novamente, ó. Vou abrir o TXT aqui novamente para a gente poder confirmar. Vamos confirmar aqui o ponto P1 mesmo, ó. Olha só, ponto P1. Eu sempre verifico o final das casas das coordenadas, 845.862. Se isso daqui o final está correto, todo o restante está correto também, teoricamente, né? Mas eu verifico sempre o final. Então, ó, 845.862 aqui na coletora está igual também, ó. 845.862 e aqui na coletora eu estou lendo, ó, a coordenada hash 330.234. Aí aqui no Excel, 330.234 e a coordenada Z 520.984, 520.984, certinho, beleza. Se você quiser confirmar mais uns 3 só para garantir, é bom também, mas aqui beleza. Então, nossos pontos estão importados, a gente poderia selecionar eles todos e adicionar aqui esse botão para alocar esses pontos, para fazer a locação. A gente vai entrar na parte de locação futuramente, mas basicamente quando você não faz isso e você entra na parte de locação, eu vou fazer isso aqui para você ver, ó. Desculpa, eu saí do Survey Master sem querer. Mas olha só, a gente importou o arquivo, mas ele está como um arquivo de introdução de ponto. A gente teria que selecionar, igual eu acabei de te mostrar, e jogar para arquivo de locação. Porque se você não fazer isso, ó, vou vir aqui no menu levantamento, vou vir aqui em locar ponto, ele vai falar para a gente, ó, que não tem nenhum ponto para ser locado. Porque a gente, ó, nenhum ponto entrando na biblioteca, porque a gente não jogou. Agora se a gente jogar, ó, a gente vai ver isso com mais detalhe, tá? Fica tranquilo. Vou vir aqui em elemento de novo. Vou abrir a setinha aqui, vou vir aqui multi-select na verdade, e vou selecionar todos, ó. E eu vou aqui, ó, nesse botão aqui embaixo, adicionar o ponto de locação. Sucesso ao adicionar. Aqui ele abre uma pasta de locar pontos na lateral, ó. Tá vendo que ele jogou todos os pontos. Agora se a gente voltar, saiu do Survey Master de novo. Se a gente voltar aqui na setinha, eu vou voltar de novo em levantamento, locar ponto. Agora ele vai me dar toda a lista que a gente pode selecionar. A gente pode selecionar qualquer ponto que a gente queira alocar aqui nesse caso. Eu estou arrastando os pontos sem querer aqui, ó. Mas você vê que agora nós temos a lista, basta selecionar um ponto e clicar aqui em locar, que ele vai te dar a direção para fazer a alocação desse ponto. Beleza? Essa foi a aula de TXT. Se ficou alguma dúvida, você me manda aqui, me escreve aqui uma mensagem que eu venho respondendo, beleza? Ou me manda um e-mail. Próxima aula a gente vai importar um arquivo Excel que é semelhante, bem igual aí.